Olá, darei continuidade à leitura do canto 4 da Ilíada. Hei de ler do verso 153 ao 291. Basicamente, acontece logo após o ferimento de Menelau e o início da revista da tropa por Agamenon, antes do reinício dos combates contra os troianos. Basicamente aqui terminarei quando ele começa a falar com os irmãos Ajax. Então, darei início. Entre sentido o clamor dos presentes, o herói Agamemnon a Menelau pela mão segurou, suspirando e lhe disse: a morte, assim, caro irmão, minhas juras te haviam sagrado, ao aceitares a luta por nós contra os homens de Troia. Foste por eles ferido, que assim as alianças violaram. Vãs, entretanto, essas juras não foram o sangue das vítimas, as libações e os apertos de mão que confiados trocamos. Ainda que o filho de Cronos se abstenha de agora puni-los, há de lhes dar o castigo adequado, mais tarde acrescido, pois vai custar-lhes a vida e a das próprias esposas e filhos. O coração claramente mu diz, e a razão mu confirma, assim de o dia chegar, de caírem os muros de Troia, bem como o primo e o povo do velho monarca lanceiro. Zeus poderoso, que no éter demora, nascido de Cronos, a égide fosca há de certo agitar lá de cima contra eles. Vendo a traição cometida, cumprido há de ser isso tudo. Mas grande dor, Menelau, por tua causa meu peito angustiara, caso o destino fatal te atingisse, entregando-te à morte, a Argos sequiosa voltara, coberto de eterna vergonha, pois aos aqueus ocorrera de pronto tornar para a pátria, abandonando aos troianos e a primo, Helena, motivo certo de toda esta guerra, teus ossos nos campos de Troia, onde esfazer-se, sem teres levado até o fim essa empresa. Há de dizer porventura algum teucro de mente soberba, a espezinhar insultuoso, do herói Menelau o sepulcro. Possa Agamemnon em todos sempre a ira saciar deste modo, como ao trazer para aqui seu inútil exército aquivo, para depois ser forçado a voltar para a terra da pátria, com suas naves vazias, privado do irmão valoroso, que a terra vasta me suma, bem antes de assim se jaquitarem. O louro herói Menelau tranquiliza-o, falando desta arte. Ânimo, irmão, não consternes sem causa os guerreiros aquivos. A seta agora não deu em lugar perigoso, porque antes foi pela malha detida, a couraça de aspecto brilhante e o cinturão que o bronzista forjou com bastante perícia. Disse-lhe então em resposta Agamemnon, rei poderoso: ó Menelau, caro irmão, oxalá seja tudo assim mesmo, que venha um médico logo a explorar a ferida e cobri-la com salutíferas drogas que possam da dor libertar-te. Vira-se então para o arauto divino, Taltíbio, e lhe fala: corre, Taltíbio, e nos trazes sem perda de tempo Macaune, médico irrepreensível, o filho notável de Asclépio. Filho de Asclépio. Na verdade, todos os médicos da Grécia, eles davam a ascendência a Asclépio, né? Asclépio era o deus da medicina na mitologia grega. Ele era filho do deus Apolo com a mortal Coronis. E ele teria sido criado pelo mitológico centauro Quiro.
Este ensinou as artes da medicina para Asclépio. Ele desenvolveu tão belamente a sua arte que ele passou a ser capaz de ressuscitar mortos e para reaver a ordem, Zeus o matou, né? E após a sua morte ele virou a constelação de Ofiuco. Aquele bastão com a cobra enrolada, ali com a serpente enrolada no bastão é o símbolo da medicina, né? Que é o bastão de Asclépio. Inclusive, o pai de Aristóteles era médico, né? E davam essa ascendência genealógica na família de Aristóteles de Asclépio. Para que o filho de Atreu, Menelau valoroso, examine, que um dos archeiros de Troia ou da Lícia feriu com perícia. Archeiros. Archeiro é a mesma coisa de arqueiro. No caso, teria sido um arqueiro de Troia, né? O Pândaro. Glória para ele, sem dúvida, mas para nós mágoa imensa. Obedeceu-lhe Taltíbio, sem perda de tempo, ao mandado, pondo-se logo à procura do forte Macaune, em meio dos esquadrões dos guerreiros aquivos, de pé finalmente entre as fileiras, o vê, dos heróis que o haviam seguido, com seus escudos possantes de Troia, nutris de cavalos. Chega-se bem perto e lhe diz as palavras aladas. Corre, Asclepíade, chama-te o grande guerreiro Agamênone, Asclepíade, filho de Asclépio, para que vejas o herói Menelau, chefe insigne de povos, que um dos archeiros de Troia ou da Lícia feriu com perícia. Glória para ele, sem dúvida, mas para nós mágoa imensa. Essas palavras o peito abalaram do forte Macaune. Sem perder tempo, atravessa as fileiras dos homens aquivos, quando, afinal, alcançou o lugar onde estava o guerreiro, filho de Atreu, vulnerado, cercado por todos os chefes. Com divinal compostura, avançou para o meio do círculo. A seta, então, sem demora, do cinto apertado retira, ainda que as farpas agudas, quando ele puxou, se virassem. A malha, pois, retirou a couraça de aspecto brilhante e o cinturão que o bronzista com muita perícia forjara, pondo patente a ferida que o dardo amargoso fizera. Chupa-lhe o sangue, cobrindo-a depois habilmente com bálsamo, cujo segredo Quirão, por afeto a seu pai, ensinara. Quirão, que é o centauro Quiron. Quirão, Quiro, Fédon, tem o livro Fédon de Platão. Fédon pode ser também Fedão. Então aqui Quirão é o centauro Quiron, que ensinou o pai dele quem? Asclépio. Enquanto todos cuidavam do herói Menelau de voz forte, rompem a marcha os guerreiros troianos, munidos de escudos. Os aqueus todos as armas correram, lembrados da pugna. Pugna é luta. Nessa ocasião não puderas taxar o divino Agamemnon de sonolento ou covarde, ou propenso a evitar os combates, sim, pressuroso de entrar na batalha, que aos homens da glória. Veja que, após Menelau ser ferido, Agamemnon ele vai para o combate, né? Faz o que um verdadeiro líder tem que fazer, né? Levar a tropa, guiar a tropa ao combate. E ele destaca isso aqui, né? Dizendo que nessa ocasião não puderas taxar o divino Agamemnon de sonolento ou covarde, ou propenso a evitar os combates, né? Quer dizer, ele nesse momento não poderia taxar, sinal de que antes ele realmente tinha essas características negativas, né? Muito negativas para um líder. Sim, pressuroso de entrar na batalha, que aos homens da glória, o carro cheio de enfeites de bronze deixou, a de parte, com seus fogosos corcéis, aos cuidados do auriga prudente. Eurimedonte, do herói Ptolomeu, Piraída nascido, dera-lhe o Atrida instruções de o seguir,
e o tomar quando os membros, pelo cansaço de tanto girar invadidos, se vissem. A pé, entretanto, partiu, revistando as fileiras aquivas. Então ele, a pé, caminhando, né, ele faz a revista da tropa grega, antes de bater de frente com os troianos. Quando encontrava guerreiros dispostos a entrar em combate, estimulava-lhes mais ainda o o orgulho, né, desta arte falando. Não afrouxeis, homens de Argos, jamais do valor impetuoso, que nunca Zeus poderoso se pôs dos pejuros ao lado. Sempre tem sido o repasto de cães e de abutres as carnes, tenras de quanto primeiro violaram os pactos firmados. Quando tivermos os muros entrados, haveremos levar-lhes em nossas naves as caras esposas e os tenros filhinhos. Se descuidados os vias, evitando a batalha funesta, os censurava com termos violentos, falando desta arte. Envergonhava os aqueus, que somente alardeais valentia. Qual a razão por que venham encontrar-vos atônitos, como tímidas coças, que param cansadas depois de correrem pela planície, sem terem no peito coragem de nada? Atarantando-os assim vos mostrais, sem entrar nos combates, ou porventura aguardais que os troianos as naves alcancem, largas de boas cobertas, na praia do mar cor de cinza, para saberdes se Zeus se comprais, em a mão estendei-vos. Desse feitio corria as fileiras dos homens acaios, por entre a turba de heróis foi bater nos cretenses, que à volta de Idomeneu se aprestavam, guerreiro de méritos grandes. Este se achava nas filas da frente, qual forte javardo. A estimular as fileiras de trás se encontrava Merilnes. Vendo-os, o chefe de heróis, Agamemnon, fica exultante, e a Idomeneu, com palavras afáveis, contente, saúda. Idomeneu, mais que aos outros aqueus picadores te prezo, não só na guerra, também nos negócios a paz pertinentes, e nos banquetes magníficos, quando os aquivos mais nobres o vinho rútulo bebem, mesclado nas grandes crateras. Todos os outros aqueus de ondulantes cabelos recebem a sua parte somente, teu corpo, porém, sempre se acha a transbordar como o meu, porque possas beber à vontade. Vamos, confirma na luta o valor que de ter te orgulhavas. E Idomeneu, chefe insigne dos homens de Creta, lhe disse. Nesse período aqui ainda, a ilha de Creta era muito poderosa. Filho de Atreu, Agamemnon, fiel companheiro, hei de ser-te, tal como sempre me viste, e de acordo com o meu juramento. Trata, porém, de espertar os demais combatentes aquivos, para que logo comece a batalha, uma vez que as sagradas juras os teucros violaram. A morte a eles todos espera, por terem sido os primeiros a os pactos violar sacrossantos. O coração satisfeito prossegue a revista Agamemnon, tendo alcançado os Ajax depois de cortar pela turba. Vale ressaltar que aqui nesta edição, Ajax, ele fala Ajazes, que no caso seria o plural de Ajaz, né? Os irmãos Ajax. Eu estou pronunciando Ajax, que é uma pronúncia mais conhecida. Do mesmo jeito para Agamemnon, que é mais conhecida, mais tradicional, em vez de Agamenon, que é utilizado aqui. Mirmidões em vez de mirmidones. Ambos se armavam seguidos por nuvem de peões belicosos, tal como o pastor num penedo postado divisa.
nuvem que avança do mar, pelo sopro tocada de Zéfiro. Zéfiro é o vento do oeste, é um dos ventos direcionais, que se lhe antolha daquela distância, que o peixe mais escura, peixe é peixe, peixe vivo, né? Quando se adianta no mar, conduzindo violenta procela. Procela é uma tempestade marítima, né? Ou uma ventania muito forte. E apavorado recolhe a uma gruta o dileto rebanho. Do mesmo modo, os dois fortes ajaxes de Zeus descendentes, densas e escuras colunas de heróis para a guerra levavam, todos no grupo eriçado de lanças e fortes escudos. Vendo o chefe de heróis Agamenon, fica exultante, e aproximando-se de ambos, palavras aladas lhes fala: Vós, ó notáveis Ajaxes, mentores dos fortes Aquivos, necessidade não vejo de vos excitar ou dar ordens, pois bem sabeis ser exemplo e inflamar vossos fiéis companheiros. Fosse do gosto de Zeus e de Palas Atena e de Apolo, que pensamentos como esses em todos os peitos se achassem. Em pouco tempo cairia a cidade potente de Príamo, por nossos braços vencida e por nós abrasada e saqueada. No vídeo seguinte eu darei continuidade ao canto 4, continuando aqui na revista da tropa feita pelo rei Agamenon.